Olá, queridos, graça e paz a todos vocês. Sempre uma alegria poder estar aqui juntos novamente e meditarmos um pouco na palavra de Deus. Sempre com o objetivo de que você que ainda não tem esse hábito, o hábito de desfrutar da meditação da palavra de Deus, que você, com esses vídeos, com esses estudos, que o seu coração seja instigado a esse privilégio de todo cristão, que é pegar a sua Bíblia e se alimentar dela, se alimentar daquele que é o pão vivo, o Cristo, a revelação de Deus para cada um de nós. Então, que nós possamos aprender isso, que nós possamos desfrutar deste que é o grande privilégio de um cristão, que é se alimentar das Escrituras. Querido, eu quero te convidar para abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, para a gente meditar um pouco no capítulo 1 de Lucas. Tenho assistido uma série de pregações com R.C. Sproul, né, que é um pregador impressionante, é alguém que traz a palavra de Deus de uma forma incrível, e ele está trazendo um estudo no Evangelho de Lucas e é aquilo que acontece com a palavra, é como se eu nunca tivesse estudado o Evangelho de Lucas, é como se toda uma nova parte das Escrituras estivesse sendo aberta, porque é assim que são as Escrituras, elas se renovam, assim como as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, a sua palavra se renova a cada dia. Então, quero te convidar para a gente pensar nessa história que o Evangelho de Lucas traz para a gente. É muito legal porque todos os outros 3 evangelhos, o Evangelho de Mateus, de Marcos e de João, eles vão começar a história já mais diretamente em Jesus. Mas o Evangelho de Lucas nos traz algo especial. Ele começa com essa anunciação do João Batista, aquele que é tão importante na história de Cristo, aquele que vem, que a Bíblia diz que é aquele que prepara o caminho para Jesus, aquele que começa a pregar e a anunciar a chegada do Messias, a chegada do Cristo. E João Batista é um parente de Jesus, a tradição diz que ele era provavelmente seu primo, e o Evangelho de Lucas vai trazer para a gente como é que foi essa anunciação da chegada de João Batista. Aquele que a Bíblia diz que viria no mesmo poder, no mesmo espírito do profeta Elias, que foi um profeta importantíssimo no Antigo Testamento. Então, é uma figura muito valiosa a chegada de João Batista, até porque ele representa o fim de um silêncio enorme no quesito de Deus falar com o seu povo. Nós estamos aqui num gap de 400 anos entre o último livro do Antigo Testamento, em que Deus havia cessado de falar com o seu povo, e agora Deus se manifesta novamente. Aquilo que parecia que Deus havia se esquecido do seu povo, de suas promessas, da vinda do Messias, da vinda do Salvador, daquele que redimiria Israel, como se Deus houvesse se esquecido. Agora, aqui nesse episódio, a gente vê Deus usando a linguagem, nossa, se lembrando de suas promessas e dando continuidade na sua história, no seu plano de salvação e de redenção da humanidade. Então esse episódio, querido, ele é muito precioso. Ele vai falar desse homem Zacarias, que era um sacerdote, alguém que participava, que fazia parte dessa tribo de Israel, que participava do serviço no templo, onde se faziam os sacrifícios, onde se faziam as ofertas, aqui no caso que ele vai fazer, que é a oferta de incenso. Existiam muitas atribuições, muitas tarefas, muitas coisas que os sacerdotes faziam no templo, e uma delas era a oferta de incenso, que acontecia 2 vezes por dia.
né? Enquanto tinha a oferta do sacrifício, do sangue, que essa era só o sumo sacerdote, que entrava uma vez, né, por ano, só lá no Santo dos Santos. Aqui a gente tem essa oferta do incenso que ocorria diariamente e 2 vezes no dia, mas era um grande privilégio fazer essa oferta. E a Bíblia vai falar, capítulo 1 de Lucas, desse sacerdote chamado Zacarias, casado com Isabel. E vai dizer que eles tiraram sorte entre eles para ver qual daqueles sacerdotes que estavam naquele dia que teria esse privilégio de entrar no lugar santo. Você imagina que tinha lá, né, aquela construção, um caixotinho, né? E existia o Santo dos Santos, a parte onde só se entrava o sumo sacerdote uma vez no ano, e antes do Santo dos Santos tinha uma parte que era o lugar santo. Ali que, né, tinha um véu que dividia, um véu grosso de cima a baixo, e nessa parte dos santos é onde ficava ali tinha um altarzinho pequeno, mais ou menos 50 por 50, feito de madeira, acácia, tudo dentro das determinações do Antigo Testamento, onde se colocava ali essas especiarias, também todas bem especificadas por Deus, onde se oferecia esse incenso, né, esse aroma agradável a Deus, pelo menos 2 vezes por dia. E nessa escolha, que era tirada, vamos dizer, na sorte, cai Zacarias. Né? A grande prova de que os homens, nós podemos tirar as sortes, né? Podemos jogar os dados pensando que existe o acaso, mas Deus é soberano. O Deus das Escrituras é um Deus que controla todas as coisas. Não é aquele Deus que muitos acreditam, né? Os teístas, aquele Deus que dá uma corda no relógio, né? Criou o mundo e largou o mundo ao seu funcionamento. Não, o Deus da Bíblia é um Deus cujo nós tiramos a sorte, mas ele controla todas as coisas. Então os homens ali fazem um sorteio para ver quem que ia oferecer aquele incenso e cai justamente em Zacarias, aquele que Deus tinha um plano especial, onde ele ia acabar com o seu silêncio de 400 anos, querido. Pensa só, 400 anos é muita coisa, é muita história, muitos reinos se levantaram. A gente tem nesse período, né, Alexandre o Grande, né, aquele que, vamos dizer, conquistou o mundo todo da sua época. Mas Alexandre o Grande se levanta, né, só que seu reino se acaba, né, mas Deus permanece com as suas promessas. Os planos de Deus permanecem. Grandes homens se levantam, mas esses homens morrem, passam, suas histórias passam, suas conquistas passam, mas Deus permanece, os seus planos permanecem para sempre. E aqui está essa situação, né? 400 anos depois, Deus não fala mais com o seu povo. Os homens tiram sortes pensando que está tudo ao acaso, mas então Zacarias é escolhido. E o texto vai dizer que então Zacarias entra no santo, no lugar santo, para oferecer incenso diante de Deus. O interessante aqui é que o texto vai dizer que Zacarias era um homem justo aos olhos de Deus. O texto vai trazer esse foco dizendo que tanto Zacarias como Isabel, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedeciam a Deus de modo irrepreensível. Obviamente, quando a gente lê as Escrituras, nós temos que ler as Escrituras como um todo. Então, nós sabemos que eles não eram pessoas que não tinham pecado, porque a própria Bíblia vai nos dizer em Romanos, capítulo 3, que todos pecamos, todos nós temos pecados. Mas então o que o texto quer dizer quando ele diz que eles eram justos e obedeciam de modo irrepreensível? Está falando do coração, de um coração que tem um desejo e um alvo de viver de forma irrepreensível, de fazer todas as coisas da melhor maneira possível. Nós erramos e falhamos, mas aquele que ama o Senhor, o seu alvo é viver de forma irrepreensível. Fala de um coração quebrantado, um coração contrito, como diz o salmista. Esse o Senhor não despreza. Então Zacarias e Isabel
carregam esse coração para com Deus, um coração que deseja viver a vontade de Deus, que tem zelo e cuidado para com as coisas de Deus, mesmo em todo aquele silêncio de Deus, em todos aqueles anos, mas o coração deles se mostrava fiel diante do seu Deus. Então Zacarias entra ali no santo, no lugar santo, para oferecer aquele incenso. E a palavra vai dizer então que um anjo aparece para Zacarias. Vai dizer então que esse anjo faz uma anunciação para Zacarias, dizendo assim: a sua oração foi ouvida. E ele diz: sua mulher vai dar à luz um filho, e vocês se alegrarão por causa do nascimento dele, pois esse filho, ele será grande. Olha só essa frase aqui: ele será grande aos olhos do Senhor. Isso aqui é o que faz toda a diferença. Por isso que João Batista era foi alguém tão marcante, alguém tão relevante na história do Evangelho. Porque ele não foi alguém para ser grande aos olhos dos homens. Se a preocupação de João Batista fosse ser grande aos olhos dos homens influentes da época, dos mestres da lei, dos fariseus, João Batista jamais falaria o que ele falou, jamais pregaria o que ele pregou, porque quando ele falava as coisas que Deus lhe entregava, as primeiras pessoas que ele desagradava eram os religiosos da época. Mas João Batista foi alguém trazido por Deus para ser grande aos seus olhos. E na maioria das vezes, querido, se você desejar ser grande aos olhos de Deus, você não vai ser visto da mesma maneira pelo mundo. O mundo e os religiosos desprezam aqueles que buscam estar agradando unicamente a Deus. E esse é um aprendizado muito valioso para nós. Se você quer ser grande aos olhos de Deus, você vai ter que trilhar um caminho que muitas vezes é um caminho difícil. Um caminho onde você se nega em agradar aos homens, mas você está sempre disposto a agradar a Deus. E você vai ver na história de João Batista como ele é alguém, né? Olhado sempre com desconfiança pelos mestres da lei, pelos religiosos, porque o chamado de João Batista era para que ele fosse grande aos olhos do Senhor. E o anjo faz esse anúncio para Zacarias. E é interessante a gente observar que Zacarias, vamos ver o texto aqui um pouco mais para frente, ele vai perguntar: como que eu posso ter certeza disso? Eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. Veja, Zacarias não podia ter filhos. Apesar de ele e a esposa dele, o texto fala que eles serviam ao Senhor, que eles eram justos, de que eles obedeciam a Deus de modo irrepreensível. O texto vai dizer para nós que a sua esposa, ela era estéril, não podia ter filhos. Ou seja, aqui a gente já quebra, né, aquelas compreensões totalmente erradas de que se algo de ruim está acontecendo para nós, é provavelmente algum pecado oculto. Veja só, um casal irrepreensível aos olhos de Deus, justos aos olhos de Deus, mas Isabel era estéril. Deus não havia lhe dado a alegria de ter um filho. E provavelmente, né, como eles agora já eram velhos, de idade avançada, aquele sonho, aquela expectativa já havia adormecido no coração deles. Então, é o que Zacarias coloca diante do anjo: mas agora eu já sou velho, a minha mulher já está de idade avançada, sabe? Como é que eu vou ter certeza dessas palavras? E aqui é um ponto bem interessante, que a gente vê Zacarias aqui servindo ao Senhor.
mesmo que ele não tenha recebido aquilo que provavelmente era o grande desejo do coração dele, de ter um filho, que seguisse os seus caminhos como um sacerdote na casa do Senhor. Mas mesmo assim, ele persevera em servir ao Senhor, recebendo a bênção ou não recebendo a bênção, entendendo que a grande bênção não é aquilo que o Senhor pode dar, mas é aquilo que o Senhor é. Só o fato de nós podermos servir ao Senhor, essa já é a maior bênção que nós temos. Nós podemos viver para Ele, nos oferecer para Ele. Ele é a nossa maior bênção. Ele é a nossa grande herança. Outras coisas que vêm são bênção, mas são graça da sua parte. O nosso grande favor, o nosso grande presente é o próprio Deus. E Zacarias entende isso. E Zacarias não desanima do seu serviço. Zacarias permanece servindo ao Senhor como um sacerdote no templo. E é interessante que no processo de servir, no processo em continuar amando o povo de Deus, onde ele vai lá agora diante do Senhor oferecer esse incenso em favor do seu povo, ele serve a Deus em favor do seu povo. Ele está preocupado em servir aos seus irmãos, à sua família na fé. E é nesse processo de serviço, é nesse processo de amar a Deus. É aí, no meio disso, que Deus o responde. Que Deus traz a resposta da oração dele de tantos anos, dele e de sua esposa. Então Deus envia o anjo, que agora aqui no versículo 19 se identifica dizendo: eu sou Gabriel. Eu sou aquele que está sempre na presença de Deus. Já pensou que coisa magnífica? Um anjo, Gabriel, aquele que está na presença, sempre, continuamente na presença de Deus. Olha o peso de quem estava falando com Zacarias. Não era um anjo qualquer, era um anjo que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado, ele vai dizer ali no versículo 19, para lhe transmitir estas boas novas. Olha só, quando ele usa essa palavra boas novas, é a palavra justamente traduzida do Evangelho, boas novas. As boas novas, o Evangelho de Deus. E aqui que é o grande ponto da nossa meditação. Zacarias duvida das boas novas. Zacarias não consegue acreditar naquela mensagem. Ele não consegue, o seu coração endurece. A incredulidade toma conta dele e ele não consegue acreditar, crer nas boas novas trazidas diretamente de Deus através do anjo Gabriel ao coração dele. Isso é incredulidade. E o título da nossa meditação é justamente esse: cuidado com a incredulidade. Porque muitas vezes nós não nos atentamos em quão perigosa é a incredulidade. O quanto isso desagrada ao nosso Deus. E o texto aqui vai mostrar isso. Gabriel vai dizer: eu fui enviado por Deus para te transmitir essas boas novas. Mas agora você vai ficar mudo. Você não poderá falar até o dia em que isso acontecer. Ou seja, até o dia em que seu filho nascer. Por que isso? Por que esse castigo tão duro de perder a voz? Porque você não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Lembra que a gente falou, querido? Deus havia prometido há tantos anos para os seus profetas um Salvador, um Redentor a Israel. E por mais que aqueles 400 anos se passam, e aparentemente Deus tinha se esquecido do seu povo, se esquecido de suas promessas, jamais. Tudo aquilo que sai da boca do Senhor jamais volta vazia. Toda a palavra de Deus se cumpre. E Ele está dizendo, essa palavra se cumprirá, mas até ela se cumprir você ficará mudo.
Imagina isso, querido. João Batista fica mudo, pelo menos ali 9 meses, todo o tempo da gestação, da gravidez do seu filho. 9 meses sem poder falar uma palavra. Já parou para pensar que terrível isso? Que castigo horrível! Eu fiquei com um calo na garganta um tempo atrás e quase não conseguia falar. Falava só sussurrando, bem baixinho. E durou pelo menos assim o período principal, uns 2 a 3 meses. E é terrível, é angustiante você não conseguir se comunicar da melhor forma. Agora você imagina, eu ainda falava baixinho, mas imagina 9, 10 meses sem poder falar nada, ainda mais com todas as limitações da época. Que castigo duro que ele recebe por causa da sua incredulidade, porque ele não creu nas boas novas. Depois de 400 anos, aquela era a primeira anunciação do Evangelho, daquele que viria precedendo o Messias, aquele que abriria o caminho para o Cristo. A seriedade daquela mensagem, o poder daquela mensagem, uma mensagem direta de Deus a respeito dos seus planos. Zacarias duvida e Deus o castiga de forma muito severa, tirando a sua voz. A incredulidade, querido, ela é algo sério. É algo que nós devemos ter muito cuidado. É algo que nós devemos ter muita atenção para sondar os nossos corações e vermos se nós temos sido incrédulos para com a palavra de Deus, para com as boas novas do Senhor, aquilo que nós temos nas Escrituras. Quero te convidar para tu segurar um pouquinho aqui em Lucas, que a gente vai voltar para cá, mas para a gente primeiro dar uma passada na carta aos Hebreus, onde ele fala sobre isso, sobre a incredulidade. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 3, ele vai falar algo muito interessante para nós. Ele vai começar citando o Salmo 95, capítulo 3 de Hebreus, versículo 7, ele diz assim, olha, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês, presta atenção nesse detalhe, ele está dizendo como diz o Espírito Santo, e ele vai citar um salmo. Então, toda a palavra de Deus, todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento é soprado pelo Espírito Santo. É algo nos dado diretamente por Deus. Então, olha o que ele diz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova. Apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz, por isso eu fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Ele está falando aqui desse coração duro. Ele está lembrando aqui, o escritor de Hebreus está lembrando os seus irmãos judeus do coração duro que aquela geração teve no deserto. Viram os milagres, viram o mar se abrindo, a coluna de fogo, a nuvem os protegendo, todo o cuidado de Deus, mas mesmo assim duvidaram de Deus, mesmo assim murmuraram contra Deus. E ele fala em como Deus os castigou, fazendo com que eles peregrinassem naquele deserto por 40 anos, por causa de um coração incrédulo. Então ele lembra o povo disso. E aí ele segue dizendo aqui no versículo 12, cuidado, irmãos. Por isso que eu botei o título aqui, né? Cuidado com a incredulidade. É o aviso das Escrituras. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Quando o nosso coração é incrédulo, quando nós não cremos, o nosso coração se torna um coração perverso,
um coração que se afasta de Deus, um coração que diz assim, eu nunca me preocupei muito com essas coisas de religião, de Bíblia. O que a palavra diz de você, ele está dizendo cuidado. Cuidado com esse coração incrédulo, que se afasta do Deus vivo. Ele vai dizer que, ao contrário, não vivam dessa forma. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Para aqueles que se dizem cristãos, mas não encontram o seu prazer na lei do Senhor de dia e de noite, que o texto está falando aqui claramente, né? Verso 13, ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias. Por que todos os dias? Porque o pecado nos assedia todos os dias. Se o pecado nos assedia todos os dias, ele está falando, olha, para que vocês não sejam endurecidos pelo engano do pecado, que nos assedia todos os dias. Ou existe algum dia que você não é tentado pelo pecado? Que você não é tentado a ter palavras torpes na sua boca, pensamentos errados, conceitos distorcidos? É todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, nós somos cercados pelo pecado. Portanto, a nossa responsabilidade de estarmos próximos de Deus é todos os dias. Não é final de semana, não é apenas no sábado ou no domingo, quando eu vou no culto. A minha responsabilidade de estar próximo do Deus vivo, através da palavra, é todos os dias. E ele continua aqui no versículo 15, por isso é que se diz, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Todo o povo de Israel tirado do Egito, todos os judeus, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram do deserto, ou seja, morreram. Toda uma geração morreu no deserto. E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes. Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Aqui a gente tem essa comparação que é muito interessante para a gente observar, porque Deus tira todo o povo de Israel do cativeiro. Mas mesmo saindo do cativeiro, aquela geração não entrou na terra prometida. Então, o fato de você ter ouvido o Evangelho, o fato de você muitas vezes pertencer a um local, alguma igreja, não é a segurança da sua salvação. Porque você pode ter sido chamado para sair da escravidão. Mas a grande questão é, você vai entrar na terra prometida? Ou você vai permitir que o seu coração se torne incrédulo, se afastando do Deus vivo? Permitindo que as coisas desse mundo, os prazeres da vida, as ocupações da vida afastem seu coração. Lembra da parábola do semeador? São 4 sementes, mas de 4 sementes apenas uma frutifica. Uma cai na beira do caminho, o inimigo a leva. Outra é solo rochoso, não encontra profundidade, não tem maturidade. Outra até cria raízes, cresce, mas é sufocada pelas coisas da vida. Já ouviu essa expressão? Eu tão corrido, eu sou tão ocupado, tenho tantas coisas. As coisas da vida. De 4 sementes, apenas uma frutifica. Um povo inteiro é retirado do Egito, mas aquela geração toda morre, com exceção de Caleb e Josué. Uma geração inteira padece no deserto por causa da incredulidade. Por isso,
o grande alerta de Deus aqui, né? Versículo 12. Cuidado, irmãos, cuidado com a incredulidade, para que a incredulidade não afaste seu coração do Deus vivo. Evangelho é isso, evangelho é essa intimidade com o Deus vivo. É caminhar, é ouvir sua voz. Aqui o texto fala constantemente, não endureça o seu coração quando você ouvir a voz de Deus. E aí você pode me perguntar, tá, Gleda? Mas quando se diz ouvir a voz de Deus, o que na prática você está falando? Do que você está falando? Eu tenho que ir numa igreja aí e escutar um pastor que diz assim, olha, escuta aí porque eu sou profeta, hein? Eu sou profeta de Deus. Eu tenho que ir lá atrás desses caras que se alegam serem profetas, serem boca de Deus? Claro que não, querido. Isso são os enganos que nós temos por todos os lugares. Nós já temos a palavra de Deus revelada. Veja só, a própria carta de Hebreus que nós estamos, volta para o início da carta aos Hebreus. Veja só, capítulo 1. Olha que simples, como as escrituras são simples. Como a palavra de Deus ela é simples e perfeita ao mesmo tempo. Veja só, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Estou no capítulo 1, no versículo 1 de Hebreus. Deus falou com o seu povo muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio de quem? Por meio dos profetas. O profeta Moisés, o principal que escreveu todo o Pentateuco. Elias, Jeremias, todos os profetas, grandes homens que nos deram todo o Antigo Testamento. Versículo 2. Mas nestes últimos dias, quando que começam os últimos dias? Os últimos dias começam em Jesus. Em Jesus começam aquilo que é chamado dos últimos dias. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Como que Deus fala conosco agora, nos últimos dias? O texto diz que continua sendo pelos profetas? Não, o texto é claro, não precisa nem interpretar para você. Deus falou até aquele momento por profetas, mas nos últimos dias ele nos fala por meio do seu Filho. E essa revelação que era progressiva, que era Deus se revelando de forma progressiva ao seu povo, agora em Jesus, ela é a revelação plena. Olha o que o texto vai dizer, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus não é mais agora uma sombra do que haveria de vir. Não, tudo que veio antes era a sombra da grande realidade que é o Cristo. Quando Cristo nasce, sendo a encarnação do Deus vivo, ele agora é a expressão exata de Deus, a ponto dele dizer, ele declarar no Evangelho de João, dizendo assim, quem me vê, vê o Pai. Se vocês olharem para mim, se vocês me conhecerem, ouvirem minha voz, vocês estão vendo Deus, vocês estão ouvindo Deus. Ele é a expressão exata do Deus vivo. Então, o que nós temos revelado a respeito de Cristo nos escritos dos seus apóstolos, quando você lê Mateus, quando você lê Marcos, quando você lê o Evangelho de Lucas, quando você lê o lindíssimo Evangelho de João, quando você lê as cartas de Paulo, aquele quem Jesus chamou de uma forma tão diferenciada para espalhar a sua mensagem. Quando você lê cada uma dessas cartas, você está vendo, você está ouvindo a revelação perfeita de Deus, a expressão exata de Deus em Cristo Jesus, assim como os discípulos tiveram o privilégio de vê-lo, de ouvi-lo, através dos escritos deles, inspirados por Deus, você tem esse privilégio de ver, ouvir a Jesus Cristo. Isso é as Escrituras, é o que nós temos, a palavra revelada. Por isso que nós enfatizamos tanto o sola Escritura, apenas as Escrituras.
Porque esse apenas é até uma forma estranha, né, de falar. Porque apenas as Escrituras é tudo. As Escrituras nos revelam o Cristo e Cristo nos revela a Deus. Ele é a expressão exata de Deus. E qualquer coisa que seja oferecida para você diferente disso, qualquer homem que se alegue ter maior poder, ou que suas palavras estejam acima da palavra de Cristo, que seja amaldiçoado. Nossa, Gledo, que coisa horrível. Eu apenas citei para você a Bíblia. Olha o que Paulo fala aos Gálatas. Abre lá rapidinho na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 6. Capítulo 1. Olha o que ele diz aqui nos versículos. Vamos ver aqui a partir de onde a gente pode ler. A partir do versículo 8. Mas ainda que nós, Paulo está falando aqui, nós, eu, os apóstolos, Pedro, Tiago, João, ainda que nós, ou um anjo dos céus pregue para vocês um evangelho diferente daquele que nós já lhes pregamos, daqueles que nós já lhes anunciamos por cartas, presencialmente, o evangelho anunciado na igreja primitiva. Olha só, se alguém pregar algo diferente, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Aquele que se arroga profeta e quer te trazer uma nova revelação, você pode dizer para ele que você seja amaldiçoado. Porque a revelação plena, a revelação perfeita já nos foi dada em Cristo Jesus. E naquele que nos foi apresentado, Cristo nos é apresentado pelos seus apóstolos, através dos escritos do Novo Testamento. Onde no Novo Testamento agora nós temos aquilo que se chama a realidade daquilo que vinha do Antigo Testamento, que era a sombra se aproximando. Agora nós temos a realidade perfeita. E quando nós recusamos tudo isso, quando nós recusamos nos aproximar do Deus vivo pela sua revelação perfeita, pela sua boa nova que é o Evangelho, nós estamos cometendo o pior de todos os pecados, que é a incredulidade. Estamos rejeitando a palavra de Deus, estamos fazendo aquilo que Zacarias fez, quando o seu coração se tornou incapaz, incrédulo diante das boas novas que Gabriel trazia para ele. Essa é a grande responsabilidade que eu e você temos, por termos esse livro em tantas linguagens boas hoje, acessíveis. E quando o rejeitamos, quando escolhemos viver nossos dias a parte deste livro, caímos no grande pecado da incredulidade. Rejeitamos a revelação de Deus. Quando estamos cansados, constantemente cansados, porque é tão difícil ler. Caímos no pior de todos os pecados, no pecado da incredulidade. Quando temos tempo para tantas coisas, para tantos hobbies, para tantos afazeres, mas não temos tempo para nos aproximar do Deus vivo, da palavra que é viva, eficaz, do Evangelho, aquele Evangelho que nos transforma. Mas essa história de Zacarias, ela tem um final perfeito, um final digno de filme. Porque aquele homem que tem esse coração incrédulo quando recebe essa mensagem, aqueles 9 meses de silêncio onde ele precisa estar calado, provavelmente em silêncio diante de Deus, em oração, em contrição, revendo todas as promessas de Deus. Provavelmente ele releu toda a palavra, todo o Antigo Testamento, viu todas as promessas de como Deus sempre foi fiel a seu povo. E quando o seu filho nasce, e Deus dá uma ordem expressa dizendo: não, você vai quebrar a tradição, o nome dele não vai seguir o teu nome, o nome dele vai ser João.
E as pessoas estão ali, todo mundo dizendo, não, mas não é possível, tem que seguir a tradição. E João Batista agora aprendeu que precisa ouvir a voz de Deus. E de que aquilo que Deus ordena está acima dos costumes dos homens. E ele pega aquela tabuinha e ele escreve, o nome dele é João, porque Deus falou que vai ser. João Batista aprende pela dor, pelaquilo que sofre, de que a vontade de Deus sempre se cumpre, de que a palavra de Deus sempre se cumpre, e ele obedece a Deus dizendo o nome dele é João, não importa a tradição, não vai ser o Zacarias Júnior, vai ser João como Deus ordenou. E quando ele tem esse ato de obediência, a palavra vai dizer que os seus lábios se abriram. E ele foi cheio do Espírito Santo. Isso está lá, se você quiser acompanhar, Lucas, ainda no capítulo 1, no versículo 67. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Veja só. A gente vai ler junto esse texto aqui. Observe as palavras, a grandeza da inspiração. Aquele que tinha um coração incrédulo. Talvez como o coração seu hoje, talvez você olhe e diga, eu realmente tenho um coração, tenho tido um coração incrédulo. Mas veja, querido, se você se render ao Senhor, buscar ao Senhor, com o espírito contrito, com o coração quebrantado, o Senhor é plenamente capaz de fazer com você o que fez aqui com Zacarias, encher o seu coração. Olha o que Zacarias declara. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque Ele visitou e redimiu o seu povo. Ele proveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Zacarias agora não duvida mais de que Deus, passem quantos anos for, passem 100, passem 200, passem 300, passem 400, Deus jamais se esquece das suas promessas. Então Zacarias diz, ele é poderoso para lembrar da sua santa aliança, para promover essa salvação para todos nós. E ele continua, versículo 73, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, de resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para que pudéssemos servi-lo sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Agora ele se refere ao seu filho, João Batista, ali nos seus braços. Pois você irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Olha isso aqui, a grandeza da revelação, de como que nós seríamos salvos, não por obras, querido. Se você entender esse conceito, a mente de um judeu nesse momento, nesse período, onde a sua salvação era construída totalmente por obras, pelos sacrifícios no templo, pelas ofertas de incenso, pela obediência das leis e dos mandamentos e de todas as normas criadas além de todos os mandamentos que os judeus criaram. Eles se justificavam diante de Deus, era a forma com que eles entendiam ser justos, porque eram descendentes de Abraão, porque eram merecedores, porque eram sangue puro. De repente, Zacarias está aqui declarando que a salvação, João Batista vinha para declarar isso, que o conhecimento da salvação seria mediante o perdão dos nossos pecados. Não seria diante da nossa capacidade de nos justificarmos diante de Deus, mas algo que Deus faria por nós. Olha só o versículo 78, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelos quais do alto nos visitará. Ele entende que Deus nos visitaria, olha a grandeza da revelação.
Ele entende que João Batista é o precursor da visitação do próprio Deus. Olha só, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. O Senhor Criador nos visitará para brilhar sobre aqueles que estão vivendo em trevas. Olha, ele entende a condição nossa de pecador, a nossa total incapacidade de sermos aceitos diante de Deus, de respondermos de forma positiva. Zacarias entende, olha só, para brilhar sobre aqueles que estão em trevas. Não estamos com a mínima condição de responder positivamente. Estamos completamente perdidos em trevas e na sombra da morte. Mas o sol nos visitará. E ele termina dizendo, e vai guiar nossos pés no caminho da paz. Olha o que Zacarias entende, querido. Olha a profundidade da palavra de Deus. Aquele homem que até aquele tempo, naquela primeira visitação, tinha um coração incrédulo. Agora ele recebe a revelação plena de Deus do seu plano de salvação. E de que esse plano não parte de mim e de você, porque eu e você estamos em trevas, mortos em delitos e pecados. Mas quem inicia a salvação, olha como ele diz no versículo, volta lá no versículo 69 do Cântico de Zacarias, ele promoveu poderosa salvação para nós. Querido, quem que promove a salvação é você? É você correndo atrás de obras, é você realizando feitos, é você fazendo um monte de coisa, correndo para cima e para baixo, às vezes num ativismo louco. Não é você que promove sua salvação. Não pense que pelo muito fazer você se torna merecedor de algo. É impossível, porque eu e você estamos mortos em trevas, na morte, no pecado. Então ele diz, é ele que promove a salvação, a poderosa salvação vem de Deus. É Deus que nos justifica, é Deus que nos resgata, é Deus que nos visita, é Deus que vem em nossa direção e nos tira das trevas. E o final do texto, né? E ele guia nossos pés no caminho da paz. Quem que é o caminho da paz, querido? Quem que é aquele que disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é exclusivo. E ele vai dizer, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem todos os caminhos, todas as religiões levam a Deus se você buscar com um coração sincero. Não tem isso. Ele é exclusivo. Ou você se apega a Cristo, ou você deixa todas as coisas, todos os ídolos do seu coração, todos os deuses, todas as imagens, ou você deixa tudo de lado e segue a Cristo, ou não existe caminho de salvação, não existe caminho de paz. Porque o Cristo é aquele que vai guiar os nossos pés no caminho da paz. Essa é a mensagem, esse é o Evangelho. E é por isso que a grande incredulidade, o grande pecado é eu e você rejeitarmos a voz de Cristo. A voz de Cristo que ecoa aqui nos evangelhos, nas cartas de Paulo. Quando você rejeita isso, quando você se diz estar muito ocupado para deixar essa palavra lavar o seu coração, para fazer como Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando você está muito ocupado para isso, você está cometendo o pecado da incredulidade. Assim como Zacarias cometeu naquele encontro com o anjo Gabriel. Você está rejeitando a voz de Deus, a salvação providenciada por Deus a você, revelada aqui. De sorte que Paulo vai dizer na carta aos Romanos, de que a fé verdadeira só pode vir, só pode surgir no nosso coração de uma maneira. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Que fique esse grande alerta, não meu, a gente viu que esse alerta é das Escrituras. Cuidado, para que o coração de vocês não seja tomado por esse mundo incrédulo,
por esse mundo corrompido, por esse mundo caído. E o coração de vocês não se arraste aos pecados e aos deuses deste mundo, que são muitos, até mesmo nós podemos nos tornar nossos deuses. Mas que os nossos corações se apeguem ao Senhor Deus, e que nossas vidas estejam completamente voltadas a Cristo, exclusivamente a Cristo, tendo corações prostrados diante dele e prontos a ouvir sua voz, como o texto diz. Não endureçam seus corações a ouvir a voz do Senhor, e a voz dele está aqui, revelada nas Escrituras, na sua palavra. Querido, que Deus te abençoe. Não deixa de curtir esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Não deixa de se inscrever no canal para que a gente cresça, para que você receba essas mensagens sempre que elas são feitas, e não deixe de compartilhar, porque é assim que nós espalhamos o Evangelho e a mensagem de Cristo. Graça e paz a todos vocês. Até o nosso próximo vídeo.